Boa noite a todos vocês que acompanham aqui o programa Papo de Amigos. Agora o Papo de Amigos, segunda temporada, nós estamos de volta. Hoje batendo esse papo descontraído, inteligente. Estamos aqui ao lado, temos ao nosso lado aqui Rômulo Rodrigues, maestro da Banda Sinfônica 31 de Agosto. Dê seu boa noite, professor, maestro Rômulo. Boa noite a todos, né? Me chamo Rômulo Rodrigues, eu sou diretor artístico e regente do Clube Musical 31 de Agosto e estou aqui para dividir o espaço, né? Para ter uma conversa inteligente com o meu amigo Marcos e falar um pouco do nosso trabalho que a gente desenvolve aqui no Clube Musical 31 de Agosto. Então nós estamos no ar, já mais uma vez na segunda temporada, já demos aqui a nossa introdução para o nosso programa. Seja sempre bem-vindo ao programa Papo de Amigos, você que curte, que acompanha o programa Papo de Amigos, diretamente aqui de Vigia de Nazaré. Você que ainda não conhece Vigia de Nazaré, venha conhecer. Nós temos maravilhas aqui para que você possa desfrutar. Uma delas é a Banda 31 de Agosto, que foi fundada em 31 de agosto de 1876. Rômulo, o programa Papo de Amigos sempre ele traz aqui a parte social da pessoa que vem aqui, né? Você sempre morou em Vigia, estudou nas escolas de Vigia. Me conte um pouco da sua trajetória. Quem é seu pai, sua mãe, qual é o bairro que você mora, para que as pessoas que estão nos assistindo, os jovens aqui de Vigia, possam ter esta vontade, esta vocação de participar e ver que Vigia de Nazaré também dá muitos frutos e frutos bons. Bom, eu iniciei aqui o meu estudo musical aqui na cidade de Vigia. Eu sou filho do senhor Rui Rodrigues, que é músico atual da banda também. Sou filho da dona Eliana. Então eu estou construindo ainda, né, a minha carreira aqui na cidade. Então eu iniciei meus estudos musicais no Clube Musical 31 de Agosto no ano de 2000, com o meu professor da época, que era o maestro Delso, né, que é um policial, até uma lembrança para ele, um obrigado, né, pela formação que ele me deu. Ele era meu primo também, né, e era regente da banda na época. E eu iniciei lá aos 10 anos de idade, aí estudei musicalização com ele. Na época, vale ressaltar que a banda não tinha escola de música, né, como tem hoje, funcionava como uma aula particular. Ele tinha o trabalho dele e tem ainda, né, ele é policial. Então, o tempo que ele tinha sobrando era o tempo que ele dedicava para estar me repassando conhecimento musical. Então, geralmente as aulas de música que eu tinha era na casa dele e eu não seguia, como eu posso dizer, uma rotina igual como os alunos têm. Tipo, tem aula de segunda a sexta na escola. Não, eu tinha aula às vezes 2 vezes na semana, passava 2, 3 que eu não tinha aula, a minha aula era de acordo com a disponibilidade dele. Então, foi um processo longo, mas eu soube aproveitar, né, a oportunidade que eu tinha na época, que hoje em dia você pode ver que a introdução de um aluno numa banda de música é mais fácil do que era na época, porque hoje tem uma escola estruturada, né? E estudei com ele, aí depois eu fui estudar o clarinete, estudei com o professor Bruno, também foi integrante da banda, chegou a ser presidente da banda. Sou muito grato ao Delcio e ao Bruno, né, por ter me repassado o conhecimento que eles tinham na época e me ajudar a desenvolver, né, a minha parte musical. E tem bastante coisa, entendeu? Foi uma caminhada longa que ainda não chegou, né, como eu posso dizer. Teve momentos altos, né, que eu vou estar comentando com vocês aqui no decorrer do programa, né? Momentos altos individuais e com a banda. Isso. E estou à disposição aqui para qualquer esclarecimento de qualquer coisa, né? Vou ficar repassando um pouco dessa história durante esse período aqui com você. Tá certo, então, a Banda 31 de Agosto tem o senhor como regente e o maestro. Funções diferentes, maestro e regente, para nós que somos leigos nesta arte da música, né? Você poderia dar essa distinção para nós? Porque geralmente os leigos, né, eles usam esse termo de maestro, né? Maestro é um termo mais sofisticado, né? Que precisa ter um estudo a mais. Regente geralmente seria o termo correto, né? Que é trabalhar com um grupo, né? E um grupo de banda e um pouco mais simples, né, do que
o maestro já lida com orquestras, com grupos, com formações maiores. Certo. Então, no caso, não é errado chamar de maestro ou de regente para quem está lá à frente. Não, tem quase que o mesmo Tem o mesmo significado, é simbólico, né? Certo. Para chegar a esse nível de maestro, passa-se por uma academia, uma formação profissional? Vou resumir aqui um pouquinho como foi a minha trajetória para chegar a ser regente da 31 de agosto, né? Então, quando a gente entra para estudar, a nossa vontade está tocando, né? Tocando um instrumento que é muito prazeroso. Para quem inicia e começa a aprender e começa a querer mais, é prazeroso demais tocar um instrumento musical, né? Até indico, né? E como eu iniciei desde criança, né? Lá no início dos anos 2000, né? Aí eu passei pelo instrumento de percussão, já toquei círio na percussão, tocando caixa, toquei círio tocando prato, e o círio é de ano em ano, né? Então cada ano tem um instrumento diferente. Aí eu passei para o instrumento de sopro, estudei clarinete, também toquei um círio no clarinete e passei para o saxofone, que é o meu instrumento principal. E toquei por vários anos saxofone. Aí a idade foi chegando para mim também, né? Isso eu não era criança e tal. E quando eu entrei quando eu saí do ensino médio e fui para a universidade, né? Vale ressaltar que o primeiro curso que eu fiz não foi música, porque não tinha. A música veio no ano depois. No ano eu entrei, se eu não me engano, em 2007, eu passei no vestibular para matemática e eu cursei, acho que 7 meses do curso. Aí quando eu soube que vinha música no ano seguinte, né? Aí eu tranquei e fiz a prova e passei. Certo. Aí eu entrei em outro universo, né? Quando tu entra na universidade para ter contato com coisas que eu não tinha na escola de música, na época, quando eu entrei na 30, eu não tinha essas coisas. E foi meio que abriu o caminho. E antes disso eu já fazia bastante cursos, né? Se chama de cursos de verão. Tinha os festivais de banda, que era comum naquele período, né? Hoje em dia não é tanto. E eu participava, masterclass, essas coisas, e ia adquirindo conhecimento. E quando eu saí da universidade em 2012, foi em 2012 que teve um painel de música aqui em Vigia, foi o painel Funarte, e eu tive que um momento de deslumbre nesse festival, porque eu me inscrevi no curso de arranjo, e foi um grande músico da época que veio aqui, que era o Neilo Azevedo Proveta, e eu fiz uma composição, que era o Frevo Vigia. Aí eu fiquei com essa composição guardada o curso todo, porque eu tava com medo de expor. Um cara, pra gente que é música, é um cara grandioso. Eu falei, ele não vai gostar da minha música. Aí os outros ofereciam tal, e no final da aula eu comentei com um colega, olha, eu tô com uma música aqui. Aí ele falou, mostra pra ele. Ela falei, não, ele pegou a música da minha mão e levou pro Proveta. Aí o Proveta olhou assim, isso aqui é bom. Aí fizemos o arranjo durante o curso, né, e foi tocado no final do festival, a minha música e mais de um outro colega. Aí daí eu comecei a pegar como é a palavra, né, uma visibilidade do meu trabalho, que na época eu ainda não era regente. Ainda não cheguei na regência, eu ainda era músico, né, instrumentista. O regente da época era o Delcio, né, o meu professor. Certo. E após isso eu me interessei. Aí eu comecei a sair para buscar festivais curtos que tinham, né, os festivais que chamam de música das Américas. E teve um festival que eu ia praticamente só para anotar as coisas. Eu levava um caderninho. Era legal aquele ambiente porque a gente conhecia outras pessoas, mas o meu foco lá era trazer o máximo possível de conhecimento para repassar para o grupo que eu estava. Então, eu levava um caderninho, o professor falava e eu anotando. Quando eu cheguei de lá, eu tive uma conversa com o Delcio, né? Eu falei, Delcio, estou com essas ideias aqui e se o senhor aprovar, eu posso começar a trabalhar com isso aqui na escola. Eu te garanto que vai dar frutos, né? E ele aprovou, ele me deu carta branca. Ele falou, olha, faz o que tu achar que deve fazer aí, eu estou te apoiando. Aí foi que eu comecei a organizar a escola e começamos a trabalhar em conjunto e começou a fluir as coisas, né? E no ano seguinte, ele passou a regência para mim. Ele falou, não, agora eu acho que daqui em diante tu deve seguir com a regência. Aí eu falo eu sempre comento, né? A regência não foi uma escolha minha, ela apareceu. E geralmente acontece com os outros músicos das outras bandas. E tu não quer, tu quer estar tocando, mas quando aparece, tu tem que ter aquela responsabilidade, porque é algo que a pessoa está tendo confiança em ti. Se ele diz, olha, eu acho que tu deve seguir, é porque tu deve, entendeu? E foi meio que a passagem de bastão para mim.
E eu tô até hoje, né, da regência da 31 de agosto. Que bom, Vigia só tem a ganhar com esse seu esforço todo, né? E também talento, além de esforço, muito talento. A de 31 de agosto, ela foi dada em homenagem a uma época aqui em Vigia, né? Foi em homenagem à adesão da Vigia à independência do Brasil. A adesão de Vigia, a independência do Brasil foi nessa data. Foi, 15 dias depois da adesão do Pará. E aí foi que deu o nome... Isso, porque a fundação da banda, apesar do nome ter 31 de agosto, ela foi fundada em dezembro. É até uma curiosidade isso. Aí mudaram depois para 31 de agosto. Para 31 de agosto para homenagear essa data. Né? E também por conta da nossa cultura vigiense, né? Vigia, próximo do Sírio, né? Próximo do Sírio. Vigia exporta muito músico, né? Muito, tanto homem quanto mulher. E falando nessa parte de alunos, o Papo de Amigos teve a oportunidade de entrevistar aí 4 mulheres que foram pioneiras na arte da música aqui em Vigia. E assim, pegando este gancho, o senhor tem muitas mulheres lá na banda, 31 de agosto? Sim. Hoje eu posso afirmar que a 31 de agosto a maior parte dos componentes é formada por mulheres. Distribuída dentro do grupo musical com os cargos mais altos que existe, né? Que são distribuídos. A banda de música, né? Nossa banda é uma banda sinfônica. Cada instrumento tem uma voz, né? Faz uma voz, tem uma função diferente. E dentro dessas funções tem as numerações. Primeira voz, segunda voz, terceira voz. Às vezes tem até a quarta voz, dependendo se tem aquele instrumento para fazer. E por mérito, a maioria, ou todos, né? Se eu não me engano, acho que são todos. Todas essas primeiras vozes são ocupadas por mulheres. Por mérito. Por mérito. E como é que vem esse mérito, né? Eu já estou antecipando a pergunta. Lá na escola, a gente tem uma estrutura, na verdade, de escola. Acontece avaliações, 2 avaliações no primeiro semestre e 2 no segundo. Essa avaliação é uma avaliação prática e ela tem uma avaliação teórica também. Então, a nossa nota mínima é 8. Porque quando tu vai para estudar para tirar 8, tem um esforço. Porque qualquer um consegue tirar um 5, né? Estuda pouco, tira 5. Lá eu coloco essa nota 8, que é para ter um esforço a mais. Então, geralmente, essas notas elas conseguem alcançar. E tocando, elas se garantem também. E, como eu falo, né? Esse cargo é muito merecido. Esse cargo que elas ocupam lá. Então, primeiro clarinete da banda é uma mulher. Primeiro sax da banda, sax alto é uma mulher. Primeiro sax tenor é uma mulher. Primeiro trombone é uma mulher. Primeiro trompete é uma mulher. Praticamente primeira flauta, todos os instrumentos que nós temos, tem uma mulher fazendo esse primeiro instrumento. E a quantidade são bastante. Amanhã vai ser o desfile de aniversário, né? E eu costumo fazer esse registro de todas as mulheres que tem na banda a cada período. A gente faz uma foto só delas. Ano passado tinha 50. Esse ano aqui a gente vai chegar numa faixa de 60 mulheres. 60 mulheres. Bastante mulheres, né, para a banda, né? Mas assim, que bom que deu oportunidade a todas as mulheres aqui de Vigia que procuram essa área da música, né? Procuram aprender. E também é importante para que tenha dentro do nosso convívio esse conhecimento e também essa parte humana. Porque é o que a gente conversava antes de começar o programa, que é interessante, eu vejo muito interessante as bandas de música de Vigia, porque elas têm um trabalho o ano todo. O ano todo ela acolhe essas crianças e adolescentes e jovens, né, também, alguns senhores, e faz um trabalho o ano todo com eles. Então, é um local ali onde tem um convívio familiar, né, ali se formam amizades diferentes, amizades novas, um convívio muito, muito bom, um conceito muito bom de vida. Eu até falei, né, que às vezes chega lá no final, a pessoa diz assim, não me identifiquei, não vou estar mais na banda. Mas ela já leva consigo uma bagagem de uma vida diferente, uma vida educacional ali onde você tem regras, como você acabou de falar, que o peso sempre é 5, mas você coloca para 8, por quê? Para forçar a pessoa a estudar, né? Então ela estudou, viu que aquilo ali, ela pegou ali uma orientação diferente de que ela não tivesse. Então aqui em Vigia ainda é muito carente de projetos sociais. O que eu vejo aqui em Vigia muito forte são as bandas de música. E daqui a pouquinho, amanhã, né, vai ser
o aniversário da Aniversário banda, da né? escola. Como é que estão os preparativos para este aniversário? Olha, começou desde o mês de agosto, né? Na verdade, a gente faz uma programação, mas como começa a chegar no mês de agosto, a gente começa a acelerar as coisas, né? E bastante ensaio. A gente já está aproveitando para ensaiar para o aniversário da escola, para o desfile escolar, que agora é dia 5, para o Círio, né? Programação do Círio. Então é tudo junto. Então, pra gente que é da 31 de agosto, né? A gente puxa que é um combo. A partir de agosto e setembro a gente não para de tocar. Antes de chegar no aniversário de agosto, acho que no dia 4, que a gente retornou das férias, né? A gente entrou em férias em julho, a gente já tocou até agora, eu acho, se não me engano, 7 vezes, antes de chegar no aniversário da escola. Participamos da programação na Senhora das Neves. Que é 5 de agosto, Isso. né? Nós viajamos no Dia dos Pais para tocar a festividade de São Benedito, em Belém. Teve inauguração. Então é bastante coisa. E quando chega nesse período é o nosso ápice, que a gente está preparado para praticamente para quase tudo, né? Parte musical já está. E a gente consegue reunir bastante aluno, que é a estreia. Tem aluno que vai estrear no aniversário da banda, tem aluno que vai estrear no Círio. Então é um período muito especial pra gente. E a gente está com uma programação de fazer um desfile amanhã, né? O tradicional desfile de aniversário, a partir das 8 horas da manhã. E a gente conseguiu colocar, né? Vai conseguir colocar para tocar amanhã o maior número possível de alunos e músicos da escola, né? Vai chegar numa marca que vai passar de 80 músicos. Então, pra gente, né, que veio de um período que foi o período da pandemia, né, que não só a 31 de agosto, mas eu creio que as outras instituições foram afetadas, né? Sim, todos, né? Foi o único período que a gente teve que fechar as portas. Foi, acho que 2020, né? 2020. Foi. E a gente retornou e agora a gente começou a colocar a escola de novo pra frente, né? E tá dando certo. E a gente espera continuar, né? Continuar com esse trabalho e com as nossas parcerias. Isso, você tocou num ponto que eu ia perguntar, porque é um pouco assim meio chato, mas é necessário falar. Por conta que a escola tem as suas demandas, né, financeiras. E sempre que a gente escuta na parte de arte, que a banda não deixa de ser a parte de arte, né, e cultura, os incentivos são poucos, né, pelo que a gente vê falar. Mas assim, como é que a banda ela tem os seus parceiros, tem alguns patrocínios, como é que a banda sobrevive? Né? Vamos colocar assim, né? Tá, vamos deixar as coisas bem explicadas, né? A gente cobra um valor de mensalidade, né, dos alunos, Escola, que é justamente para custear o pagamento dos professores, né? Porque é um tempo que estão dedicando Sim, lá com certeza. e a maioria também tem um trabalho fora, né? Isso. E para a gente conseguir desenvolver algo bom, a gente tem que ter profissionais qualificados, tá? Então é uma parte. E a outra parte que a gente consegue é o convênio que a gente tem com a prefeitura no governo do Job, né? Certo. Então é uma parceria que a gente recebe um auxílio mensal que ele ajuda a gente, né? Na questão de quitar algumas despesas, até mesmo para professores também. Então a gente já vem recebendo isso já faz acho que desde o início do mandato dele. A gente tem também uma parceria com a Secretaria de Cultura, né, com o secretário Davis, Davis Nobre, né? Isso, que não mede Também esforço. É músico, né? Também é Também músico. é músico, Davis Nobre. Toda vez que eu preciso de alguma coisa, né, eu entro em contato com ele e na medida do possível ele está conseguindo as coisas pra gente também, tá conseguindo conciliar e as coisas estão fluindo, né? Então essa ajuda ela é importante. Acho que ela tem que existir, sendo no mandato do Job ou de qualquer outro. Eu acho que tem que seguir essa ajuda porque, como você falou, é a única escola que não para, né, de arte, né, que não para o ano todo. Então a única vez que a gente parou foi por conta da pandemia, que as outras pararam também. Sim. E é um trabalho para quem gosta. Eu converso muito com meus colegas regentes, né, maestros, então a gente toca nesse assunto. Olha, tu vai chegar num ponto que tu vai chegar no auge também da tua saturação mental. Porque tá naquele lugar e tu gosta, mas também é cansativo, porque é um trabalho. Né? A gente fala, a música é legal, preenche a mente, preenche, mas também é um trabalho. Para quem tá tocando, tudo bem, mas para quem coordena as coisas, mas é satisfatório, como você falou, né? Às vezes às vezes entra criança, né? Na nossa faixa etária de 10 a 14 anos. Então vocês podem ver aqueles mais velhos na escola, mas porque eles já passaram por esse período com a gente.
E é gratificante pra caramba. Amanhã eu vou ver alunos meus de 10, 12, 11 anos tocando instrumento musical e isso, caramba. Eu acho que é só em Vigia, né, que acontece, né? E tocando com qualidade. Não é só colocar, segurou o instrumento, não, é com qualidade, isso é muito bacana. A escola é um prédio próprio da... É um prédio próprio. Que bom, né? Que não vive de aluguel. Isso, eles conseguiram vai ressaltar também da importância, né, dos músicos que passaram pela escola, né, e daqueles que deixaram algo bom pra gente, né. Hoje a gente tem um prédio que foi conquista deles lá, né, e a gente está só seguindo o legado que eles deixaram, né. Por exemplo, a gente chegou a tocar muito na época do Seu Parafuso, né, com Em Vida, a gente tocou Em Vida, todo o aniversário da banda era tradicional a banda parar na frente da casa dele e fazer homenagem pra ele. E a gente foi vendo, né, ele logo no início ficava em pé, regia a banda, a gente foi vendo a velhice chegando, né, mas sempre tava lá. Sempre pedia um dobrado, quando a gente chegava lá, ele pedia o dobrado que eu fiz em homenagem pra ele, que era o dobrado Parafuso. Aí ele perguntava o meu dobrado, colocava a banda pra tocar. Então são coisas assim que às vezes o dinheiro não compra, né? Sim, com certeza, né? É gratificante e isso é o que dá o impulso para a gente continuar fazendo o que a gente faz, o que, no seu caso, o que você ama de paixão, né? Que dá para ver, dá para ver na sua expressão, quando você fala dos seus feitos na banda, das pessoas que ali estão aprendendo com você, dá para perceber a sua emoção, né? Assim, que dá prazer mesmo de você estar ali à frente. Eu tenho certeza que se você não tivesse esse amor, essa paixão, a 31 de agosto não estaria no patamar que está hoje por conta das dificuldades que não são poucas, né? Esse período da pandemia afetou todos, né? E quando você dá uma reduzida ou quando fecha as portas para reabrir, é muito complicado, né? Não, Rômulo? Com certeza. Até para os músicos que já tocavam, quando eles retornaram, como não podia estar soprando, né, com tanta frequência em grupo, porque tu tocar sozinho é uma coisa. O diferencial da banda é que quando vai tocar, por exemplo, na minha banda eu tenho 10 saxofones. Mas se tu for ouvir, tu vai conseguir ouvir um. E isso não é ruim. Se tu consegue ouvir isso em uma banda, bastante instrumentos, mas tu consegue ouvir um, quer dizer que eles estão sincronizados, quer dizer uma coisa boa. E quando voltaram, parecia que tínhamos aprendido tudo. E fomos com calma, fomos no ensaio, gradativamente fomos e retornamos, né? E assim, uma coisa que eu queria comentar contigo também é a questão da mudança da banda. Que eu assumi a direção da escola em 2013 e antes a banda ela tocava apenas repertório que chama repertório popular. Tocava na rua, tocava em praças, né? Sempre tocou em praças, mas não tocava repertório sinfônico, que é aquele repertório que é mais exigente. Então, para o músico tocar um repertório sinfônico, ele tem que aumentar o nível de estudo dele, que é aquele repertório que tá tocando aqui, a percussão para, aí entra um sax fazendo uma coisa lá, depois para, entra um trompete. E tem a questão sonora também, que é diferente, tem mais vozes. Então, para isso acontecer, eu tive que buscar esse conhecimento. Porque não, eu vou mudar o repertório da banda. E não é só isso. Se tu não tiver o conhecimento do que tu quer fazer, não acaba não acontecendo nada. Eu já tinha a direção. Volto a falar, é difícil no começo. Tive bastante atritos, mas é uma coisa que deu fruto. Então, se eu tivesse desistido lá, hoje a banda não teria participado de vários festivais que participou durante esse período de mudança de caráter, né? Tipo, de deixar uma banda começar a tocar, expandiu, começou a tocar repertório diferenciado, mas nunca deixou de tocar os dobrados. Que as pessoas, mas vai deixar de tocar dobrado? Não, a gente só começou a tocar eles com mais qualidade, explorando tudo. E isso possibilitou pra gente, em 2015, foi uma conquista, a gente participar do 5º Festival de Música das Américas, que era um evento que reuniu músicos do estado todo, músicos, maestros renomados internacionalmente e nacionalmente. A gente foi e fez uma apresentação, e a gente era desconhecido, né? Na época, era desconhecido nesse festival, e gerou um convite para o outro ano, que a gente participou do primeiro seminário internacional de bandas sinfônicas, que foi o Auge. Auge porque hoje em dia não está tendo mais esses festivais, mas eram somente as bandas sinfônicas, né, do estado aqui. A gente foi e fez uma apresentação muito boa e tem tudo registrado, né? Então foi mais uma conquista pra gente. Poxa. E dentre outros que vieram depois. Excelente. O que eu busco assim na minha mente, eu não lembro que já tenha havido aqui em Vigia, através da Secretaria de Cultura, esse encontro de bandas,
esse espaço, né, para que as bandas aqui de Vigia, nós temos bandas centenárias aqui em Vigia, todas muito boas, né, todas no patamar muito alto, já exportaram músicos até para fora do Brasil, e assim, eu não vejo essa valorização, porque, como você está falando, já se apresentou várias vezes em festivais fora, até fora do estado, né, mas assim, para nós aqui em casa, a gente conhece a banda 5 de agosto, no Sírio, aniversário da banda que sai na rua e a gente acaba prestigiando. Mas esse festival onde vai encontrar essas bandas, até não só de Vigia, como São Caetano e outros lugares Marcos, que tem tu bandas, tocou num né? ponto que recentemente tive uma conversa, né, com o secretário de Cultura, e sabe por que isso não acontece? Porque a gente não tem um local próprio para esse tipo de evento. A gente não tem uma sala de concerto aqui na cidade de Vigia. Então é um pedido que eu fiz para ele, né? Ele abraçou a ideia, conversando comigo, que a gente crie um local onde a gente possa receber e também realizar nosso trabalho. Esse ano não vai ter concerto da 31 de agosto, porque o repertório que eu queria preparar não tem um lugar para tocar. Que seria uma sala mais preparada, tipo um teatro, ou uma sala de concerto que é menor. E a gente poderia criar o hábito de, a cada mês, ter uma apresentação dessa, de um concerto, né? Concerto. Porque o concerto, de todas as apresentações que as bandas fazem, é o que dá mais trabalho, é o que tu tem mais tempo para se preparar. E como aqui em Vigia, as bandas elas têm uma qualidade diferenciada, então eles querem fazer algo bom. Mas para isso, não vai adiantar eu ensaiar o meu melhor no local e tocar no local impróprio. Isso. Então, se vai ter um concerto na praça, dá despesa, porque tu vai ter que ter microfonação, tu vai ter que ter todo aquele corpo técnico, sonoro, né? E acaba não saindo. E às vezes o repertório, ele não é pra praça. Tipo, esse repertório que a gente tocou lá é um repertório voltado para esse tipo de evento. É um repertório bonito, como tu falou. A maioria das pessoas aqui na cidade é acostumada a ver a banda tocar dobrado, tocar hino, que é bonito também, faz parte da nossa cultura, mas a gente pode fazer muito mais do que isso. E se a gente tiver esse local, em 2018, eu criei em parceria com meus colegas na época que tinham o Sarará Malino, eu criei o concerto de rock. Então a gente fazia a junção da banda sinfônica 31 de agosto, com o Rangel, com o Ricardo, com o Alex, e a gente reunia na praça, a gente fez foi 3 eventos, a gente tocava músicas conhecidíssimas, esses rocks mais famosos que tem, eu fazia o arranjo para a banda e a gente enchia a praça para ver, que era algo diferente. Só que isso requer, né? Requer tudo esse aparato todo que eu lhe falei. E a gente pode acostumar a população a ter esse repertório que às vezes tu encontra no Teatro da Paz. Tu vai lá toda semana tem uma programação dessa, né? E se a gente tiver esse local para esses eventos, né? Por exemplo, o esporte, ele tem um local para fazer essa combinância, que é o ginásio, e a gente não tem. Se a gente tivesse isso, mudaria muita coisa na nossa própria estrutura. A gente poderia se programar para fazer essas programações nesse local. E abranger, além da música, né, que tem na cidade, o teatro, o balé. Então, o grupo de carimbó, a gente poderia trazer atrações de fora, né, falando de bandas para... Então, a nossa cultura a nossa cidade só teria a ganhar, né? Isso. Então, uma ideia que eu comentei com o secretário, né, me abraçou, é uma ideia muito boa, não só para 31 de agosto, mas para todas as bandas e para a cidade. Para a cidade, verdade. Vai trazer tomara que vá para frente, né? Eu acho que vai. Vai trazer um suporte turístico muito grande, muito, né? grande. Hoje nós temos um suporte turístico ali meio acanhado aqui em Vigia de Nazaré, apesar de ter muitas belezas naturais, ela não está sendo aí colocado com toda a sua... com toda a sua pompa para que as pessoas possam estar visitando. O que a gente vê muito aqui turista é o turista religioso, né? No turismo religioso, igreja matriz, igreja de pedras, mas não conhece muito a parte da outro lado da nossa cultura. Mas assim, fica aí um recado para o nosso secretário de Cultura, David Snobre, que espaço Vigia de Nazaré tem bastante, né, para construir. Agora faltam as parcerias, claro, do governo do estado, do governo federal, com o próprio incentivo da prefeitura, para que a gente possa ter esse espaço voltado para as bandas de música e possamos estar fazendo aí os nossos concertos musicais, né, para que traga também esse suporte para a nossa arte da música aqui em Vigia. Com certeza. Né, então, fica aí um recado. Eu até aqui fico olhando ali um espaço que era da antiga Cozampa, né, ao lado do terminal rodoviário, um espaço imenso ali que está sem serventia quase nenhuma,
quem sabe o prefeito, o secretário dê uma olhada com mais carinho, é bem centralizado esse terreno ali, e que de repente pode estar aí nascendo o seu Marcos, fruto, né? E se isso acontece, a gente já atende uma quantidade grande de alunos, mas imagina, vou matricular meu filho, e aqueles conceitos que tu não pode ir, porque às vezes é no teatro que é fora daqui, tu vai ter isso todo mês. Isso. Tu vai poder ter, além de tocar na rua, com a banda, nos ensaios, tu vai ver no teatro se apresentando. E isso é muito bacana. E tu vai estar aumentando, porque para tocar lá, o tipo de repertório, ele faz, como eu te comentei antes, ele faz a gente elevar, a gente tem, por natureza, elevar nosso nível. Isso. Porque a gente não consegue, você não vai conseguir fazer aquilo que a gente está se propondo. Então, musicalmente, a gente vai ter uma elevada, né, no nível, e com certeza vai gerar mais frutos ainda, com mais qualificação. Isso. O Rômulo Rodrigues é vigiense, estudou muito, batalhou muito. Hoje está dando o que ele tem de melhor para a nossa cidade de Vigia, buscando orientar e também profissionalizar as crianças e adolescentes aqui de Vigia de Nazaré. E, como todo bom professor, como todo bom vigiense, né, apaixonado pela sua arte, ele aqui está nos colocando tudo o que acontece dentro da banda 31 de agosto. Trouxe aqui um resumo para nós, que a banda é centenária e o Rômulo não tinha condições neste programa de falar tantos dos feitos que a 31 de agosto tem dado tanto orgulho, colocado Vigia num patamar elevadíssimo na área da música, né? Mas, quem sabe, daqui a pouquinho nós vamos estar com esse espaço, né, Rômulo, para que todas as bandas possam estar desfrutando, e também nós, vigienses, que somos apaixonados por música, por bandas, podemos estar lá também prestigiando. Eu lembro que no aniversário do ano passado, o programa Papo de Amigos fez a cobertura, né, a pedido do prefeito Job Júnior. Nós foi lá na sede da Assembleia de Deus, aqui em Vigia de Nazaré, e o nosso cinegrafista Fernando Lobato fez ali um show de imagens que foi muito bem comentado, porque ele pegou ali umas jovens meninas, né, nesse que você falou, no primeiro plano ali. Isso. Né, e ficou show, ficou top. Então, até para nós que trabalhamos com a parte de mídia, esses eventos para nós eles são importantíssimos, porque é aí também que a nossa equipe procura se profissionalizar mais, né? Aqui dentro do estúdio é muito mais prático, muito mais fácil, mas quando você vai fazer uma externa como foi essa lá, o Fernando vai buscar conhecimentos com outros técnicos para trazer o melhor, e ali foi excelente. Eu já quero até lhe parabenizar pela apresentação da banda sinfônica lá nesse dia. Foi maravilhoso, o espaço ali ficou excelente, que ficaram na parte mais alta, né? E então, toda aquela plateia que estava ali conseguiu observar muito bem o trabalho muito bem feito de vocês, e nós, do programa Papo de Amigos, conseguimos capturar com excelência e qualidade ali todo o seu trabalho, né, Romulo? Eu te agradeço de novo, né, por isso, porque foi um registro que vocês fizeram, mas não foi qualquer um registro, né? Foi um registro com qualidade. Eu pude pegar os vídeos, né? A gente fez a edição também, e esses vídeos servem pra gente para futuro trabalho. Às vezes aparecem projetos da Funarte ou até mesmo do governo do estado, e a gente tem que ter algo de qualidade, né? Além porque você sabe que a imagem ela conta muito, né? Então tem uma imagem boa e uma captação de áudio boa também, que ajuda a gente a conseguir as coisas, né? Pra gente e pra cidade também, né? Isso. Então, a gente agradece de novo, né? Por ter... Foi uma surpresa, né? Eu nem sabia que ia registrar lá, a gente gostou muito, né? Do produto final, né? Foi uma iniciativa do prefeito Job Júnior, que ele que trouxe para nós todo esse arcabouço, deu esse apoio para que nós fôssemos lá fazer esta transmissão. E assim, eu sei que a sua agenda está apertadíssima, hoje foi para trazer o Rômulo Rodrigues aqui, pessoal, você que assiste o programa Papo de Amigos, foi assim um pouco complicado, ele teve que fazer aí um esforço na sua agenda, porque está nos preparativos para o aniversário aqui amanhã, mas assim, apesar de ter sido um espaço curto, nosso bate-papo, essa coisa descontraída aqui, mas deu para a gente pegar aqui e deixar para vocês muito bem claro como é que se dá um trabalho de um regente, como é que se dá aí todo um trabalho para gerar frutos. Então, você que nos acompanhou até este momento, esse programa fica gravado na plataforma Facebook, entre lá no link Programa Papo de Amigos, e você vai poder estar
revendo a qualquer momento este programa. Agora, Rômulo, você pode fazer as suas considerações, né? Pode falar também o que eu deixei de perguntar, que você queira expor para todos nós que estão nos assistindo, então que você possa estar fazendo as suas considerações. Bom, eu queria agradecer, né, o espaço e a questão da agenda, justamente como você falou, né, a questão dessa correria, né, tanta programação que a gente vai realizar aí para o aniversário que será amanhã, né. E deixar já adiantado, né, o parabéns para todo o meu grupo, para os meus alunos, para os professores e para os responsáveis, deixar o convite, né, para amanhã, a partir das 8 horas, que é o desfile, tá acompanhando os filhos e a população, né, tá saudando a centenária 31 de agosto, que vai completar 147 anos amanhã. Obrigado. O programa Papo de Amigos fica por aqui. Nós agradecemos a sua participação conosco, o seu like, entre lá, comente, participe conosco. Deixa o seu feedback com a gente, que é para a gente estar melhorando cada vez mais o nosso programa, para estar chegando redondinho na sua mão. Mas só com esse feedback é que a gente consegue melhorar cada vez mais. Então, que Deus abençoe cada um de nós. E na próxima quarta-feira estaremos aqui com o programa Papo de Amigos, entrevistando o Osório Juvenil. Então, já vamos lançar daqui a pouco o card e você fica ligado aí nas nossas próximas programações. Programa Papo de Amigos, segunda temporada. Fiquem com Deus e uma boa noite a todos.